Olá! O que aconteceu aí? O pessoal tá com o dedinho nervoso, o pessoal tá ali, ó, só aprendendo o que tá acontecendo. Boa tarde, meu povo querido, 1h32. Está no ar o meu, o seu, o nosso Brasil em Pauta. O Fejuca, sobe o som. Cadê? Se tem notícia, você já sabe que aqui na Rede Brasil você fica bem informado com as principais informações do Brasil e do mundo. Para você que liga e se liga todo dia, o dia todo, aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Ô Frank, vem cá, vem cá. Cadê meu abraço? Oi! Aê, meu povo de casa, segundou. E sempre levando as melhores da informação do Brasil e do mundo para você que tá ligado. E no programa de hoje, olha o que você vai ver. O caso da Barbie humana. Tem atualização. Você lembra desse caso, Santos? A gente deu na última quarta-feira. E teve atualização. Ciclone extratropical causa estrago nas regiões sul e sudeste do nosso país. E idoso se pendura em carro para evitar o roubo. Você vai acompanhar essas informações aqui no nosso Brasil em Pauta. Por falar nisso, Santos, hoje começa a COP30. É isso. Hoje começou a COP30, no final de semana aí o presidente Lula foi recebendo as autoridades de diversos países e hoje começou a Conferência Global, que vai reunir líderes do mundo todo para discutir aí os principais embates climáticos que vai acontecer no nosso planeta. E não podia ser diferente. O palco escolhido aí não podia ser diferente, meu amigo, minha amiga. É Belém, no coração da Amazônia. O país se apresenta ao mundo como protagonista nas questões ambientais. E para ajudar a entender um pouquinho melhor esse assunto, hoje nós vamos receber o professor e advogado José Rodrigues Dias, ele que é especialista em Direito Público e Direito Ambiental. Vamos colocar a reportagem primeiro e eu já volto com o nosso querido advogado e professor. Pode colocar na tela. Durante o segundo dia da cúpula de líderes da COP30 nesta sexta-feira, autoridades se reuniram para a tradicional foto do evento que acontece em Belém. Com o presidente do Brasil no centro da imagem, os mais de 40 líderes mundiais presentes posaram para o registro de mãos dadas e celebraram a reunião. Durante a conferência, Lula fez um discurso sobre a transição energética mundial. O brasileiro ainda alertou sobre a importância das discussões realizadas na COP para o meio ambiente. As decisões que tomarmos com relação ao setor energético definirão o nosso sucesso ou o nosso fracasso na batalha contra a mudança do clima. Foram necessárias 28 COPs do clima para nos comprometermos em Dubai com uma transição energética justa, ordenada e equitativa. A Terra não comporta mais um modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que vigorou nos últimos 200 anos. Lula também comentou sobre os avanços tecnológicos em busca de fontes energéticas mais limpas. A ciência e a tecnologia nos permite evoluir de forma segura para um modelo centrado nas energias limpas. Essa transformação já está em curso. O presidente enalteceu a evolução desta fonte energética nos últimos anos. No primeiro semestre de 2025, a energia renovável se tornou a maior fonte individual de geração de eletricidade no mundo, ultrapassando o carvão. Em muitas regiões, as energias solar e eólica já são mais baratas do que a gerada por combustíveis fósseis. O preço das baterias caíram 90%. O Brasil não tem medo de discutir a transição energética. Comentou ainda que o mundo não pode mais depender do uso de combustíveis fósseis. O mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis. É tempo de diversificar nossas matrizes energéticas, ampliar as fontes renováveis e acelerar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis. Para encerrar sua fala, Lula deixou claros os objetivos da COP e como ele deseja que o evento seja lembrado pelas futuras gerações. Os cientistas já cumpriram seu papel. Nesta COP, os negociadores devem buscar entendimento. E nós, os líderes, devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. Muito obrigado.
Vocês viram agora um pouquinho do que aconteceu agora nesses primeiros minutos, nessas primeiras horas da COP30, a partir dessa segunda-feira, está acontecendo em Belém, na Amazônia. E nós já estamos aqui com o querido advogado, professor José Rodrigues Dias. E eu vou quebrar um pouquinho o protocolo do nosso programa aqui, vou rasgar um elogio ao meu grande amigo, porque nossa relação não é de hoje, né, professor? Nossa relação vem de muito tempo atrás. O professor, para quem não sabe, deu aula para minha irmã, para o meu irmão e agora para mim. Então é uma grande alegria para mim estar recebendo o nosso professor, advogado, especialista em direito público e ambiental aqui no nosso Brasil em Pauta. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria imensa poder participar de um programa tão importante com temas importantíssimos para o Brasil e para o mundo. Com certeza. Professor, já vou começar as perguntas aqui. Vamos começar essa sabatina para poder entender um pouquinho mais sobre a COP30 que está acontecendo no Brasil, mais precisamente em Belém, no coração ali da Amazônia. Professor, o que significa na prática o Brasil sediar a COP30, principalmente na Amazônia? Tem alguma relevância importante? Sim, é muito relevante, é muito importante. Primeiro nós temos que observar que a Amazônia é o maior bioma tropical do mundo. E, na verdade, a preservação dela, desse bioma, e impedir e chegar a zerar o desmatamento será fundamental. E sendo a COP30 no meio da Amazônia, em Belém, claro, capital do Pará, no centro da Amazônia, é muito importante, é simbólico e coloca o Brasil como protagonista, né, nesse tema ligado à sustentabilidade e outras questões fundamentais visando, claro, preservar o meio ambiente. Com certeza. Agora, por que Belém foi escolhida? Tem alguma decisão importante? Já se esperava que seria em Belém? Ou se esperava que seria no Rio de Janeiro, São Paulo, em outro estado? Tem alguma ideia sobre isso? Sim. Quando nasce a criação da COP, é muito importante comentar isso, que COP quer dizer Convenção das Partes. Teve a ECO 92, ou a Rio 92, em 1992, onde, na verdade, todos os tratados convenções foram assinados 2 anos depois, em 1994, onde inicia a criação da COP, possibilitando chegar nesse momento muito importante, que é a COP30, onde até foi comentado, reportagem apresentada anteriormente, o presidente Lula comentando as grandes catástrofes. Infelizmente, vivemos uma agora, recentemente, né, no Paraná, infelizmente, com vítimas fatais, que isso é muito triste. E daí, levar nesse momento a COP30, sendo levada para o centro de um grande bioma, coloca o Brasil, né, em pauta no mundo inteiro. E o Brasil em pauta. Ele vem trazer esclarecimentos sobre isso, colocando a relevância da questão da sustentabilidade. Veja, é importante que o mundo cresça economicamente, mas é imprescindível que se cuide, se preocupe em crescer, desenvolver, pensando na sustentabilidade, porque as catástrofes climáticas tendem a crescer se realmente o que for tratado na COP for alinhado nessa COP30, não sair do papel e os países passarem a tirar os acordos escritos e levar para a vida prática e colocar em prática essas políticas públicas ambientais, pensando no futuro do mundo. Com certeza. E, professor, o que o Brasil e os brasileiros podem ganhar politicamente aí sediando a COP30? Sediar a COP30, eu costumo dizer, eu comento muito com os meus alunos, é um grande risco. Coloca o Brasil como protagonista, mas eu já tenho aqui um comentário a fazer, acho que é importante. Quando você atrai os olhos do mundo, você tem que demonstrar excelência em organização, logística e demonstrar que tem competência para fazer com que essas políticas públicas ambientais, que serão certamente fruto das discussões e muitos acordos serão assinados, inclusive a análise já foi feita dos acordos, por exemplo, como a questão do Acordo de Paris, para verificar os países realmente que estão cumprindo as suas metas. E quando nós olhamos para esse país, chamado Brasil, que recebe o mundo todo, lá em Belém, no centro de um bioma, como nós comentamos aqui, tropical, o maior do mundo, mais importante para as questões, né, ambientais e climáticas do mundo, pensando em presente e em futuro. E nós observamos que, se não houver
uma organização eficaz, se não houver realmente um cumprimento de quem está recepcionando isso, do cumprimento daquele acordo que foi realizado, do que o Brasil entende e aponta como compromisso para manter realmente essa floresta em pé, que vamos falar disso daqui a pouquinho, essa floresta em pé, ou seja, de forma sustentável, explorando, claro, essas florestas, mas sem ocorrer aí o desmatamento, sem deixar de cumprir suas metas. Quem? O próprio Brasil. Então ele recebe, ele virou os olhos do mundo e, para finalizar, de repente, sendo os olhos do mundo, ele vai ter que demonstrar competência para cumprir aquilo que ele tem cobrado dos outros países e demonstrar que ele tem competência para fazer aquilo que está sendo acordado, que já foi acordado e cumpra as suas metas, como, por exemplo, desmatamento zero até 2030. Com certeza. Doutor, para a gente encerrar o assunto da COP30, e a chamada bioeconomia, como ela pode transformar a Amazônia em uma potência sustentável? Eu entendo que isso é um grande problema. A ideia, o projeto que está sendo proposto é fantástico. Quando nós falamos em bioeconomia, a ideia e o projeto que está sendo apresentado é como explorar esse bioma, a Amazônia, sem aumentar o desmatamento. Isto é, mitigando, como eu disse anteriormente, até 2030, desmatamento zero, mas explorando economicamente essa floresta, esse bioma, essencialmente a floresta amazônica. Um desafio gigantesco, mas o projeto é fantástico e, se for cumprido, será realmente uma alternativa fantástica para aqueles que dependem da floresta, principalmente os povos originários. Com certeza, a gente já volta comentando com o nosso professor, doutor José Rodrigues Dias, e a gente vai comentar também sobre o local de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas antes eu tenho que dar algumas reportagens ao vivo para vocês e a gente já volta com o senhor, doutor. Olha esse caso, meu amigo, minha amiga de casa, é impressionante. Um caso de coragem e de sorte. Uma comerciante reagiu a um assalto em uma mercearia e conseguiu expulsar o criminoso. Mas, meu amigo, minha amiga de casa, vale lembrar que não se deve reagir a um assalto. É muito perigoso para você e para a sua saúde que você reaja a um assalto. Vamos acompanhar essa matéria, coloca na tela do Brasil. 2 assaltos registrados por câmeras de segurança chamaram a atenção pela ousadia dos criminosos e pela reação das vítimas. Em uma mercearia, uma comerciante enfrentou um suspeito armado com faca que se passou por cliente e anunciou o roubo. Ao se distrair, o assaltante deixou a faca cair e foi surpreendido pela atendente, que reagiu e o fez fugir. A mulher agiu por instinto, mas a polícia faz um alerta. Reagir nunca é o mais seguro. O suspeito ainda não foi encontrado. Olha isso aí, meu amigo, minha amiga. Coloca na tela do Brasil, enche a tela, vamos acompanhar essa reportagem. Olha, a mulher aí reagiu ao assalto. Será possível? Aí você mostra a reação da vítima em colocar o criminoso para correr. Puxa vida, que perigo. É um grande perigo essa situação de você ter que se colocar para reagir a um assalto porque você não tem segurança. E aí você vê que é onde a segurança pública falha grandemente. Enquanto essa vítima reagiu, em Maceió, outra pessoa enfrentou a frieza de um criminoso que assaltou uma loja de conveniência. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar essa reportagem. É um assalto. Tá todo dia. Eu tava ali passando o lembrete, você tá falando com me deu. Ninguém vai mexer com você, não. Nada da senhora. Só veio aqui, uma coisa para ele dia. Tem mais, tudo bem. Tem aqui, e não é, né? O pessoal lá também, vai. Não é não, não Eu tem quero. trabalho. Eu quero. Dá. Olha, só tem moeda agora, estou falando sério, só tem moeda. Deixa eu ficar do lado, Não, eu quero. Bora. Pega aí, dá no seu vai com o celular. Tira o celular logo, hein? Depois me chama aí, viu? Deixa eu, por favor, deixa meu celular. É como? Não. Deixa aí. Deixa.
Os criminosos levaram até as moedas do caixa. E mesmo implorando para não levarem o celular da atendente, os criminosos, com toda a tranquilidade, ignoraram o pedido, gerando um prejuízo não só para o dono do estabelecimento, mas para a trabalhadora que estava lá cumprindo o seu expediente, ganhando o pão de cada dia e teve que sofrer esse assalto absurdo que levaram até as moedas do caixa. Até onde vai a criminalidade no nosso país, Santos? É absurdo, meu amigo, minha amiga. É revoltante a gente ver matérias como essa, a gente colocar no nosso Brasil, matérias como essa, que expõem a falta de segurança no nosso país. Será possível? 2h50, olha isso. O Brasil enfrenta dias de instabilidade e destruição, com a passagem de fortes tempestades e ventos de intensidades equivalentes a furacões, atingindo tanto cidades litorâneas quanto o interior de vários estados. Casas destelhadas, alagamentos, quedas de energia foram registrados em diversas regiões, deixando ainda um rastro de prejuízos e de preocupação. As mudanças climáticas, antes vistas como uma ameaça distante, agora mostram seus efeitos cada vez mais próximos da nossa realidade. Vamos ver a matéria. Coloca na tela do Brasil, você vai vendo, você vai acompanhar agora. Santos, você viu o que aconteceu no último final de semana? E a gente até comentou também com o nosso professor doutor José Rodrigues Dias, sobre o que aconteceu aí, não só no Paraná, mas nas regiões sul e sudeste do nosso país. Coloca na tela e eu volto comentando esse caso. Meu Deus. Ó, isso aqui é tudo casa. Ali, ó, como é que ficou. Olha, vocês estão acompanhando aí o que aconteceu nas regiões sul e sudeste do país, com grande volume de ventos aí equivalentes a furacões e também fortes chuvas. Isso aí aconteceu em Rio Bonito, do Iguaçu, no Paraná. Pode subir o som. Mas ainda deixa seu rastro de impacto nos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Rio de Janeiro. O fenômeno já provocou destruição e permanece em atenção no litoral com ventos intensos e mar agitado. Para mim, meu amigo de casa, você está acompanhando agora as cenas de destruição que aconteceram nas regiões sul e sudeste do país, onde destruiu, devastou boa parte das regiões litorâneas e do interior aí da região sul e sudeste do país. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul foram os mais afetados pelas suas fortes chuvas e fortes ventos. Coloca na tela de novo, vamos acompanhando aí essas cenas de destruição que aconteceram nesse último final de semana. E aí vocês estão vendo agora o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Olha essas cenas. Cenas de completa destruição, meu amigo, minha amiga. Será possível? Ainda mais em um momento tão importante hoje na história do nosso país, onde o Brasil cedia a COP30 em Belém, na Amazônia, acontece um evento climático extremo que precisa ser debatido também
aí Mesmo em na deslocamento para o COP30. Alto Você vê agora em São Ele Paulo. continua com força suficiente para provocar rajadas de vento e ressacas nas faixas costeiras do país. As autoridades alertam ainda que há risco de quedas de árvores, destelhamentos, interrupção de energia elétrica e agitação do mar. Fator que exige cuidado especial com embarcações e pessoas no litoral. A recomendação é clara: evite permanecer próximo ao mar, não estacione veículos sob árvores ou estruturas metálicas. Mantenha-se informado pelos boletins da Defesa Civil e siga as orientações locais até que o sistema perca força. O pior já passou, mas os efeitos, sobretudo no litoral, ainda estão muito ativos. É o poder de Deus, irmão. Aí, ó. Brinca, filho. Esses eventos extremos são um alerta claro de que o clima do planeta está mudando. E o Brasil precisa agir com mais planejamento e prevenção. Não se trata apenas de reconstruir o que foi destruído, mas de repensar em políticas ambientais, infraestrutura e o preparo das cidades para enfrentar um novo cenário climático que já está em curso no nosso planeta. Olha aqui, que cena triste a gente vê a destruição acontecendo no nosso país. A voz embarga, faltam palavras para descrever o sofrimento de tantas pessoas diante dessas fortes chuvas. Ao todo, até agora, a atualização, já foram 7 mortos dessas fortes tempestades e os ventos aí equivalentes a furacão. Que cena triste. Meu amigo, minha amiga, vamos aproveitar que a gente estava mostrando aí os embates climáticos, vamos para o trânsito de São Paulo? Vamos acompanhar agora o trânsito de São Paulo, meu diretor pode colocar na tela. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o meu amigo Alex, ele está aqui testando algumas coisas aqui, que daqui a pouco vai ter isso. É isso mesmo, Santos? Vai ter novidade? Eu não acredito, será possível? Já já você vai ficar sabendo o que vai acontecer aqui na nossa Rede Brasil. Você está aí agora no Ibirapuera, na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo. Você vê aí o monumento do Ibirapuera. Você vê, essa câmera aí, tem hora que o poste está no meio, tem hora que o poste está na direita, tem hora que o poste está na esquerda, hoje ele está mais para a esquerda. Você vai acompanhando aí o trânsito de São Paulo. Estamos agora na Ascendino Reis com a Pedro de Toledo e você pode enviar sua sugestão para a gente. Cadê o WhatsApp da sugestão, meu diretor? Coloca aí, é o DDD 11, você pode escanear o QR Code que vai estar passando na sua tela do seu Brasil. Estamos aí na Celso Garcia com a Rua Catumbi, minha amada Zona Leste de São Paulo, minha querida Zona Leste, está aí sempre assistindo a gente. E Santos, vou falar uma coisa para você. Acho que foi esse sábado, se eu não me engano, estava na Zona Leste, ali mais precisamente na região da Vila Carrão, e aí uma senhora pegou, estava atrás de mim no elevador, aí pegou e falou assim, me cutucou no ombro, você não é o Johnny do Brasil em Pauta? Aí eu falei assim, sou eu mesmo. Ela falou assim, eu adoro o seu programa, sempre fico bem informada. Então, assim, um grande abraço para você aí de casa, meu amigo, minha amiga, que tá ligadinho, tá colado com a gente aqui na Rede Brasil, sempre ficando bem informado. Você viu aí o trânsito de São Paulo, estamos agora na Avenida Alameda Santos com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E você pode enviar sua sugestão pra gente, DDD 11 96422 0002. Estamos agora na Avenida Salim Faramaluf, também na Zona Leste de São Paulo. Pode escanear o QR Code e mandar sua sugestão para a gente através do nosso WhatsApp, DDD 11 96422 0002. 1h56. Estamos agora na Henrique Schaumann com a Avenida Rebouças. Meu diretor, vem para mim, porque a gente vai comentar agora sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente deu na última quarta-feira aqui, meu amigo, minha amiga, que, se eu não me engano, Santos, me corrija se eu estiver errado, que a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes tinha ido até a Papuda visitar algumas celas para entender aonde o ex-presidente ficaria preso no presídio da Papuda. Só que tem embate. Muitos de vocês mandam mensagem lá no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, falando, Johnny, mas espera um pouquinho. Por que quando o Fernando Collor foi preso, ele ficou na sede da Polícia Federal?
Porque quando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso, ele ficou também na sede da Polícia Federal e agora o Bolsonaro vai ficar na Papuda. Nós estamos aqui com o nosso professor doutor José Rodrigues Dias. Ele vai comentar um pouquinho sobre esse caso pra gente. Professor, o que diz a lei sobre o local de prisão de um ex-presidente condenado a regime fechado? Pois bem, Johnny. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. É bem importante tratar desse tema. Observando a questão de legalidade, a legislação, não há tratamento privilegiado por questões de algum cargo público. Isso não existe. Então, observando o princípio da legalidade constitucional, e o princípio da isonomia, todos devem ser tratados de forma igualitária. Mas existem exceções, inclusive essa questão da isonomia mesmo. A questão da segurança pública, que deve ser analisada pelo magistrado. No caso em tela, ao observar que, após o trânsito julgado de uma condenação, então, encerrou-se todos os recursos possíveis, inicia o momento, após o trânsito julgado, chamado execução da pena. Daí, neste caso específico, quando falamos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tem alguns pontos fundamentais que devem ser observados. Primeiro ponto, ele não pode ser tratado de forma diferenciada por ter sido presidente, por ser ex-presidente. Mas tem que ser analisada a questão da idade, tem que ser analisada outras questões até para uma possível prisão domiciliar. Então, três questões estão sendo discutidas hoje em dia no Brasil. Primeiro, se realmente é possível que ele vá para a Papuda. Então, regra geral, eu observo o cenário da legislação em geral, ele teria que ir para a Papuda. Por ter nível superior, ele não pode ser tratado de forma diferenciada por essa questão. Por quê? Acho bacana explicar isso. Até 2021, ou seja, até o julgamento da ADPF. O que é a ADPF? É uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, onde possibilitava até 2021 quem tinha nível superior ser preso num local específico, especial, chamado, claro, um certo privilégio, onde não iria para uma cela comum, para um presídio comum. Então, essa DPF foi julgada e entendeu realmente a inconstitucionalidade desse tipo de privilégio por ter nível superior. Sendo assim, ele deveria, aspas, ir para a Papuda. Mas, com base na discricionariedade de quem pode decidir, que é o ministro Alexandre de Moraes, há a possibilidade de ir, assim como foram os outros ex-presidentes, para uma prisão na Polícia Federal, pensando na segurança pública em geral, na segurança do apenado, exatamente com base também, claro, na supremacia do interesse público. Figura notória, de grande impacto, qualquer decisão que se tome em detrimento a ele, podendo sim o Alexandre de Moraes destiná-lo à Polícia Federal, assim como foi os demais ex-presidentes. Veja, não está com base na legislação, não tem a lei específica possibilitando isso. Tem sim um princípio chamado princípio da discricionariedade, onde permite ao magistrado, que vai determinar onde a pena será cumprida, destinar se deve ou ir ou não para a Polícia Federal. E uma terceira opção seria a prisão domiciliar. Tem que ser analisado o caso concreto, a idade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a questão da sua saúde, devidamente comprovado por laudos técnicos, possibilitando aí, então, até uma prisão domiciliar. Professor, vou fazer uma pergunta. Digamos que, por ele ter sido capitão do Exército, tem alguma diferença na prisão? Digamos agora, ele não foi ex-presidente, vamos tirar essa hipótese de que ele foi ex-presidente. Vamos colocar ele como capitão aposentado do Exército. Tem alguma diferença de onde ele vai cumprir prisão? Eu até tinha ouvido falar que ele podia cumprir no Exército, uma prisão no Exército, ou até mesmo na Polícia Federal. Tem alguma diferença ou é presídio comum também? Johnny, eu participei de vários debates, inclusive, sobre essa questão, essa possibilidade. Mas, devido a ele estar exonerado, no tocante aí ao Exército, ele não teria prerrogativa de foro nesse sentido. Então, foi aventado várias discussões a respeito, possibilitando o cumprimento lá. Veja, observando a discricionariedade que possibilita o ministro Alexandre de Moraes,
seria uma quarta alternativa. Seria, porque o Exército, se o Alexandre de Moraes entender que tem a segurança, o espaço adequado para dar segurança a ele e visando a supremacia do interesse público, né, seria até uma quarta possibilidade que eu acho, assim mesmo, super remota. Professor, o STF ele já entendeu, assim como o senhor falou, que a série especial para diplomados não existe mais, até 2021 existia, depois disso não mais. O que ainda coloca na cabeça do nosso telespectador que está em casa, do povo brasileiro, que pode ocorrer a prisão na sede da Polícia Federal? Qual que é essa diferença? O que está acontecendo? Na verdade, ver se eu entendi bem, talvez seria a possibilidade, então, de ocorrer na Polícia Federal. Seria, mais ou menos, seria essa pergunta. É possível que ocorra na Polícia Federal? Eu entendo que sim, porque a Polícia Federal consegue dar a segurança devida, está preparada para isso. E quando se trata de um ex-presidente, tudo que representa politicamente, o interesse público que se tem, quando nós observamos todo o cenário nacional e todos os fatos que têm ocorrido dos últimos anos para cá, acredito que ele vai cumprir na Polícia Federal. Por que o senhor acha que tem tanta discussão aí entre os brasileiros, se vai ser na Papuda, se vai ser na Polícia Federal? O que o senhor acha que... Por que tem essa discussão? Eu vou até entrar num ponto aqui que eu acho interessante. Nós observamos um Brasil polarizado. Então, nós observamos dois cenários. Um ex-presidente à direita, alguns dizem extrema-direita, onde, neste caso, foi condenado a 27 anos e 3 meses. Os advogados tentaram, através de vários recursos, claro, diminuir essa pena ou, claro, impugná-la totalmente. E olhamos que, há um tempo atrás, você comentou muito bem a todo o público que o ex-presidente Lula ele ficou preso. Então, seria um tratamento diferenciado para quem é, aspas, direita e o presidente Lula de esquerda, se o presidente Bolsonaro tivesse integralmente que cumprir, né, na Papuda, observando, claro, diante de fatos, de ocorrências, a suposta dificuldade de dar a segurança necessária ao apenado, que foi um presidente da República, onde o público dentro da Papuda é diverso. Não se fala em polarização ou escolha direita, esquerda, são todos ali apenados. Então, eu entendo que o Estado ficaria muito difícil, observando a segurança pública, de dar a segurança necessária, essa segurança até prevista na Constituição, para um ex-presidente. Então, eu acho que a discussão vai nessa questão. O presidente agora de direita, pensando politicamente, um grande adversário do atual presidente Lula, né, que foi preso na Polícia Federal, porque direcionar o presidente Bolsonaro para um presídio, né, como a Papuda, que a segurança pública pode ser colocada em interrogação, pode ser colocada em xeque. A primeira turma do STF, professor, eles alegam que teve aí um suposto golpe de Estado por parte do ex-presidente. Isso pode interferir na prisão dele também, mandar ele para um presídio comum ao invés da Polícia Federal? Isso interfere ali na questão de onde ele vai ser preso? Sabe, a minha preocupação, Johnny, público em geral, telespectadores, eu fico muito preocupado de querer dar uma resposta por paixões e não por legalidade. Então, quando o exercício dessa discricionariedade necessária por parte do ministro tem que ser colocada, no caso aqui eu vou até citar o nome, ministro Alexandre de Moraes, tem que ser colocado em xeque todas as questões. Realmente, né, uma tentativa, uma suposta tentativa de golpe de Estado, entende esse ministro Alexandre de Moraes que a pena máxima, a punibilidade deve ser excessiva, como se deixasse um legado. Não faça isso, porque isso é punível de forma exacerbada e o Brasil não permite isso. O STF não permite isso. O Poder, né, Judiciário não permite isso. Então, esse recado eu acho um grande problema, né, pode ser um prejuízo até para essa prestação jurisdicional. Com certeza. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Brasil em Pauta. Nosso professor querido, advogado, doutor José Rodrigues Dias. O arroba dele está passando na tela. Coloca o arroba dele também, meu diretor. Arroba prof.adv.rodrigues. Eu disse arroba prof.
prov.adv.rodrigues. Professor, obrigado por o senhor ter se disposto a estar aqui junto com a gente, trazendo um pouquinho mais sobre a COP30 e elucidando um pouco mais sobre a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Johnny e toda a sua equipe, eu quero agradecer o carinho, a receptividade e o privilégio de poder estar aqui com todos vocês, né, podendo compartilhar um pouquinho sobre esses temas que eu acho fascinantes, que está em alta e não vai sair tão cedo. Estaremos acompanhando e sempre à disposição. Sempre que precisar, estou à disposição. O privilégio é todo meu. Obrigado. Professor. @prof.adv.rodrigues. Professor, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. E olha esse caso. A baixa cobertura vacinal no Brasil acende um novo alerta entre médicos e autoridades de saúde. A poliomielite, doença que chegou a ser erradicada no nosso país, corre risco de voltar às nossas pessoas. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar esse caso. 1 ano de idade que a Cleonice começou a sentir muita febre. O diagnóstico de paralisia infantil veio com um sintoma irreversível. Eu não cheguei a ser vacinada. Na época a vacina estava surgindo e poucas crianças tinham tomado, mas foi como um surto. A AACD foi fundada em 1950 para atender os pacientes com paralisia infantil. A doença chegou a ser erradicada no Brasil. É uma doença viral, né? Então de fácil contaminação por questões orais e fecais. Então tem muito a ver com o saneamento básico e com também campanhas de vacinação, porque ela é muito facilmente prevenível pela vacinação. Tanto que houve aí uma mudança no tipo de vacina, né? Porque a vacina da gotinha, que foi muito eficaz, ela é um vírus vivo atenuado. Então ele não é morto. Então se você vacina algumas pessoas e não vacina outras, esse vírus pode ficar circulando, pode mutar, se desenvolver e novamente causar a doença. Mas a cobertura vacinal está longe da meta do Ministério da Saúde, que é de 95%, número não atingido desde 2016. Hoje, o hospital, além de ser referência no atendimento das sequelas da paralisia infantil, dá assistência a outras especialidades ortopédicas através do SUS. Na ACD nós temos um grupo especializado em pacientes com sequela de poliomielite, e a poliomielite pode cursar com alteração motora, deformidades musculoesqueléticas, dor, osteoporose. Então, é um paciente que demanda um trabalho robusto de reabilitação, tanto na parte motora quanto também na parte emocional. A queda da imunização acende o alerta de especialistas. A cobertura vacinal até esse ano está em 80% e a meta é 95%. Eu acho que veio crescendo nos últimos anos, nos últimos 5 anos, essa adesão à vacina, mas essa importância de você prevenir, né, esse tipo de patologia que é altamente deformante. Lembra da Cleonice do início da reportagem? Ela faz um pedido muito importante. Pais, amem seus filhos, não deixem de vaciná-los. A vacina é super importante porque a polio, ela vem e as sequelas ficam. Então, não deixem de vacinar os seus filhos. Profissionais da área lembram que o vírus da polio ainda circula em outros países e pode ser reintroduzido no nosso Brasil. Campanhas de conscientização estão sendo retomadas em todo o país para tentar reverter a queda histórica nas imunizações. Você vê, passou esse final de semana lá no SBT com o Teleton, ajudando aí a arrecadar fundos para pessoas que têm alguma deficiência física, ou já na barriga, ou depois que pegou alguma coisa aqui, já fora da barriga, acabou pegando e ficou deficiente físico, arrecadando um grande número de dinheiro para ACD, para ajudar essas crianças, esses adultos, essas pessoas. E agora a poliomielite voltando aos palcos do nosso país, mas precisa ser erradicada do nosso país, meu amigo, minha amiga. Então eu faço um apelo para você, vem aqui, Frank. Eu faço um apelo para você, meu amigo, minha amiga, que vocês vacinem seus filhos, pais, vacinem seus filhos. A vacina é a única forma de salvar vidas.
Então eu faço um apelo para você, meu amigo, minha amiga que está em casa, que nos acompanha todo dia aqui no nosso Brasil em Pauta. Vacinem os seus filhos. É primordial que vocês levem até um posto de saúde para poder se vacinar, porque é assim como você pai, você mãe, vai estar protegendo os seus filhos, vai estar colocando aí um escudo de proteção para os seus filhos. A gente sabe que os pais, não é, Santos? Gosta de proteger os filhos, o pai coruja gosta de botar ali embaixo da asa, então a melhor forma de você proteger é vacinando. Olha esse caso, 1h12. Um crime bárbaro chocou o país e mobilizou uma operação em 8 estados e no Distrito Federal também. Um soldado da aeronáutica foi preso, suspeito de aliciar adolescentes em aplicativos de encontro. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar. Uma operação nacional foi deflagrada após um crime bárbaro envolvendo aliciamento de menores em aplicativos de encontro. Pedro Henrique Lourenço, soldado da aeronáutica de 20 anos, foi preso na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de coagir vítimas entre 11 e 19 anos a participar de desafios sob ameaça de divulgar imagens íntimas nas redes sociais. Elas eram obrigadas a se mutilarem de uma forma muito cruel, escreverem o nome desses homens em suas partes dos seus corpos. A ação aconteceu no Rio de Janeiro e em outros 7 estados, mais o Distrito Federal. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos nessa operação. É necessário que os pais de crianças e adolescentes monitorem o que elas andam fazendo nas redes sociais, porque ali são praticados crimes cruéis e nós precisamos combater. Meu amigo, minha amiga de casa, vou fazer mais um apelo para vocês. Acabei de fazer o apelo ali sobre o vírus da polio e agora eu vou fazer mais esse apelo. A gente vê dia após dia aumentando o número de aliciamento de menores em aplicativos de encontro, de adultos pervertidos pedindo fotos de crianças e adolescentes nus nesses aplicativos como o Instagram, como o WhatsApp, como o Twitter, como o Facebook, como tantos outros aplicativos que têm mensagens. Esses adultos pedem as imagens, as crianças com medo mandam, sem saber o que está acontecendo. Então assim, pai e mãe, vem para mim aqui. Pai e mãe, olhem os celulares dos seus filhos, monitorem as redes sociais dos seus filhos. Nosso país está cada vez mais complicado, você vê cada vez mais pervertidos, covardes, pedindo fotos, pedindo vídeos de adolescentes pelados, de adolescentes nus. A polícia tem que ser enfática em prender esse tipo de pessoa e principalmente as leis precisam ser mais rígidas. As leis precisam ser mais rígidas no nosso país. Então assim, pai e mãe, olhem os celulares dos seus filhos e se vocês verem qualquer tipo de coisa que você acha estranho, denuncie imediatamente a polícia. 2h15. Em Fortaleza, um caso curioso e inusitado chamou a atenção da polícia. Um cadeirante foi preso, acusado de furtar placa de carros em vários bairros da capital cearense. Vamos acompanhar essa reportagem, coloca na tela do Brasil. Um homem de 35 anos em cadeira de rodas foi preso por furtar placas de veículos em diversos pontos da capital cearense. Câmeras de segurança flagraram suspeito furtando as placas dianteira e traseira de um carro na manhã do último domingo no bairro Cidade dos Funcionários. Para atravessar a avenida, o homem se aproxima do carro e rapidamente consegue tirar a placa traseira do veículo. Depois ele guarda o item roubado debaixo das pernas na cadeira de rodas. O homem se afasta do veículo por um tempo e, após alguns instantes, se aproxima da parte frontal, de onde retira a placa dianteira e novamente guarda o objeto roubado debaixo das pernas. Após identificar o suspeito, a Polícia Civil realizou a captura do homem. Com ele, os agentes apreenderam outras placas veiculares que haviam sido furtadas em diferentes pontos da cidade. As câmeras de segurança mostram o homem se aproximando dos veículos
e retirando as placas, com ferramentas adaptadas para a sua limitação física. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, SSPDS, o suspeito tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Após a prisão nesta segunda-feira, ele foi atuado em flagrante pelo crime de furto. Olha aí as imagens. Será possível? Meu Deus do céu, aonde a gente vai parar, né? Você vê aí o cadeirante indo ali, pegando, tirando a placa, tirando o parafuso da placa, levando a placa embora. Será possível? Aonde vai a cara de pau do ser humano, né? É impressionante uma coisa dessas, meu amigo, minha amiga. 2h18. A Câmara dos Deputados aprovou o aumento da licença paternidade. É isso mesmo, de 5 agora vão para 20 dias. A mudança será gradual, mas já marca um novo olhar sobre o papel dos pais nos primeiros dias de vida do seu bebê. Coloca na tela do Brasil, vamos acompanhar essa matéria. O texto aprovado na Câmara dos Deputados amplia a licença paternidade no Brasil. Atualmente, homens que acabam de se tornar pais têm direito a 5 dias de licença. A intenção da nova proposta é ampliar o recesso para 20 dias. Após as negociações, o texto aprovado prevê um aumento gradual, assim serão 10 dias no primeiro ou segundo ano, 15 dias do terceiro ao quarto ano e 20 dias a partir do quarto ano da aprovação do projeto. Originalmente, a previsão era de um benefício de 60 dias. O relator da proposta, Pedro Campos, do PSB pernambucano, chegou a um acordo com o governo e apresentou um parecer com mudanças no texto. O deputado ainda tentou votar uma versão do texto com uma licença de 30 dias, mas, diante de resistências, apenas uma terceira versão de 20 dias foi aceita entre os parlamentares. Atualmente, não há uma lei específica que regulamente a licença paternidade. A regra atual é aplicada com base em um dispositivo transitório da Constituição de 1988, que define um período de 5 dias após o registro da criança. O texto aprovado pelos deputados ainda precisa ser analisado no Senado. Se for aprovado sem alterações, vai para a sanção do presidente da República. Se Lula não vetar o texto, só então o projeto se torna de fato uma lei. É o reconhecimento de que pai também cuida, também perde o sono e também precisa estar presente. Um passo pequeno no papel, mas enorme dentro de casa, onde o amor e o vínculo realmente começam. Agora, Ocimar, fala com o nosso público de casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ser retroativo? Quem já tem filho aí, pode tirar os 15 dias atrasado que teve aí? Ó, é isso? Desde 2019 pode ter? Olha aí, então você pode ter o retroativo. Olha aí, Santos. Será possível, né, gente? Tá fazendo aqui uma grande brincadeira para vocês. Não pode tirar retroativo não, hein? Pelo amor de Deus. É só algo daqui para frente agora, se aprovado e sancionado pelo presidente Lula. 2h20. Em Mauá, na Grande São Paulo, um policial civil e outros 2 homens foram presos depois de participar de um roubo a uma residência. A denúncia chocou os moradores e levantou novas dúvidas sobre a confiança em quem deveria garantir a segurança. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar esse caso. Um policial civil e outros 2 homens foram presos por roubo a uma residência em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos armados invadem a residência e rendem os moradores. De acordo com a PM, os agentes foram acionados para atender a ocorrência após a fuga dos suspeitos em um carro branco. Quando os suspeitos avistaram a viatura, iniciaram fuga e houve uma breve perseguição, até que o trio desembarcou do veículo e alegou que seriam policiais civis e se recusaram a obedecer às ordens da equipe. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola com o brasão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que foi utilizada durante o roubo. O homem apresentou sua identidade funcional e alegou estar em diligência, investigando o tráfico de animais silvestres, sem conhecimento prévio de sua unidade. Segundo a PM, as versões apresentadas pelos abordados eram contraditórias e eles demonstravam nervosismo.
Dentro do veículo estavam os itens roubados da residência. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que não compactua com desvios de conduta e pune com rigor todos aqueles que infringem a lei. Quando o crime vem de quem veste farda, a sensação de insegurança é ainda maior. A população perde a confiança e o bom trabalho de muitos acaba manchado por alguns que esquecem o juramento de proteger e não roubar. Aí você vê, meu amigo, minha amiga, coloca na tela do Brasil. Um vagabundo de um policial participando de um assalto numa residência, policial esse que devia estar protegendo você, cidadão de bem, e não entrando em casas para roubar, para romper o juramento. Será possível, meu amigo, minha amiga? Já tá difícil de você viver sem você saber se vai ter criminoso, se vai ter ladrão entrando na sua casa. Aí agora, se nem o policial mais você pode confiar, você vai confiar em quem, meu amigo, minha amiga? Em quem que vocês vão confiar? Em quem que a gente vai confiar? Não dá para entender. Pelo amor de Deus, a gente espera que o policial minimamente esteja ali para ajudar, para servir e proteger o cidadão de bem que paga seus impostos. Não para entrar na casa e roubar com armas. Será possível? Até onde vai a segurança pública do nosso país? Meu Deus do céu, não dá para crer, não dá para acreditar. Será possível? Dá para acreditar, Santos? Não dá. Ô, Foguinho, consegue acreditar, meu irmão? Não dá para acreditar, cara. Meu amigo, minha amiga, é impressionante a cara de pau, a disfarçatez desse tipo de pessoa, desse tipo de gente cara de pau, desse tipo de gente vagabunda, policial que entra na casa dos outros para roubar. Realmente é uma inversão de valores que está acontecendo aqui no nosso país. 2 horas e 24 minutos. Olha esse caso. Agora uma história leve e inspiradora, que vem do outro lado do mundo. Ô Frank, como é que é para ir lá pro outro lado do mundo? É assim, ó? É assim, ó? Para ir pro outro lado do mundo, vamos lá agora para esse outro lado do mundo para ver essa reportagem. O Brasil fez bonito no concurso internacional de karatê ou de karaokê? De karaokê, realizado em Tóquio, no Japão. Tô sem meu óculos hoje, tá complicado. Tô sem aqui nem meu óculos, nem lente, para ler o nosso TP aqui tá complicado. O Brasil fez bonito num campeonato de karaokê. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar. 19 cantores brasileiros representaram o país em 2 tradicionais concursos de karaokê aqui no Japão. 3 subiram no palco do Nihon Taishu Ongakusai e 16 no Gogohai, que contou com intérpretes de diversas regiões do arquipélago nipônico. O Brasil foi o único país estrangeiro convidado a participar dos eventos, reforçando a relevância da comunidade nipo-brasileira na tradição do karaokê. A vinda dos brasileiros para os concursos foi coordenado pela diretora da União Paulista de Karaokê, Rosana Sasaki, que destacou a participação de todos no evento. O cantor brasileiro, ele está acostumado a participar de vários concursos todos os meses, então ele já ganha uma experiência com isso, né? Então, para vir até o Japão, ele já vem com uma expectativa, com uma experiência, com musculatura, treino, bastante dedicação, então ele vem pronto para competir com os japoneses. E o preparo foi comprovado no palco. Mário Koba brilhou na categoria sênior para cantores acima de 74 anos de idade. E Sérgio Teruya na categoria IPAN, com cantores de até 74 anos. Ambos conquistaram a 6ª colocação e levaram o nome do Brasil ao pódio da competição. O palco dos concursos de karaokê aqui no Japão é a oportunidade dos cantores saírem do perfil amador para o profissional. Grandes nomes já foram revelados nesse tipo de evento, inclusive brasileiros. Eduardo, cantor profissional no estilo enka,
participou da 26ª edição do Nihon Taishu Ongakusai e foi o 4º brasileiro a conquistar o prêmio máximo, honraria entregue pelo primeiro-ministro japonês, na época Kan Naoto. Em comemoração aos 10 anos de carreira, ele lançou durante o Gogohai o seu 7º single. Cantores amadores aí brasileiros que vivem no Japão se destacaram ao interpretar canções em japonês, conquistando o público e os jurados. O evento é tradicional entre a comunidade estrangeira e celebra o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão. Os representantes brasileiros ficaram entre os primeiros colocados e receberam elogios pela emoção e técnica vocal. Ô Frank, no ano que vem você vai para lá? Fiquei sabendo que você vai para lá. O Frank aqui está preparando o estúdio, está aqui. Aí, o nosso Fejuca só pega e solta o som? É verdade, ele solta o som e fica cantando aqui. Não acredito, ô Santos, você é cantor de karaokê? Ele está cantando para a Cláudia. A Cláudia aí é a diretora aí do nosso ateliê na TV. Daqui a pouquinho vai estar aí ao vivo com vocês, na tela de todo o Brasil, meu amigo, minha amiga. Então quer dizer que você é cantor, Santos? Então amanhã você vai estar aqui cantando pra gente. Amanhã. Aí, ó, o Santos falou que é cantor no chuveiro. Já o Frank cantor aqui, ó, preparando aqui o estúdio. Ô, Fejuca, como é que é a música que você bota pro Frank? Você tem aí? Ó, vai vendo, olha a música que coloca pro Frank. O Frank fica aqui, meu, ele dança, ele simula uma guitarra. Aí ele tem, o Fejuca, não é o pezinho aqui, ó, só o pezinho aqui, ó. Só o pezinho, ele tá ali. Cadê o Fejuca? Tem a música aí? Ó a música que o Frank gosta, ó. Vai vendo, meu amigo de casa. É música de apaixonado, né, Frank? Tá apaixonado, tá vivendo um novo amor? Ah, o Fejuca. O Fejuca tá apaixonado, é verdade. Ó, meu amigo, minha amiga de casa, siga a gente nas redes sociais, cadê? O @Brasil em Pauta RBTV. Eu disse @Brasil em Pauta RBTV. Siga a gente lá nas redes sociais, @Johnny William Real, @Johnny William Real. Você acompanha a gente aí nas plataformas digitais. 1h29, meu amigo, minha amiga de casa. Eu quero agradecer a sua grande audiência. Quero agradecer a sua grande audiência de estar aqui juntinho, coladinho com a gente. Obrigado por você abrir sua casa, ligar a tela da sua televisão para entrar no Johnny William, para entrar a Rede Brasil de televisão na sua casa, te deixando bem informado todos os dias, o dia todo aqui com a nossa Rede Brasil. Você vai ficar agora com a sua programação local, mas não se esqueça, 3 horas tem ateliê na TV com o Dotan. É verdade, o Dotan já está ali, ó, já está se preparando para entrar no ateliê na TV. O Santos conversando com a Cláudia também, já preparando o programa. E você, Letícia, tá aí já preparando o programa, tudo certo? É isso aí, coisa boa. Palmas aí no pessoal. Daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, você vai ter ateliê na TV, aqui na tela da nossa Rede Brasil. Agora você vai ficar com a sua programação local, meu amigo, minha amiga. E eu te espero, claro, amanhã, 1h30 da tarde. Obrigado pela sua grande audiência. Fejuca, sobe o som.